Oi, eu sou Jacídio Leão, tenho 34 anos e eu vim para São Paulo por causa do cinema, né? Minha família mora hoje no interior do Paraná, eu vim para cá por causa do cinema e graças às forças, aos deuses, às energias, seja lá o que a gente acredita, todos esses caminhos das artes, eu vim parar no Efeito Placebo junto com a equipe da Lagoon Filmes e ter essa oportunidade aqui de participar desse projeto sensacional com essa galera maravilhosa aqui em São Paulo. A gente tinha acabado de ter um grande desfalque na nossa equipe, né? Tinha saído um dos atores. Então a Carol me convidou para participar, mandar um vídeo para entender um pouco mais do personagem e tal. Eu enviei esse vídeo e aí depois disso acabei sendo convidado para participar, né? Então para dar vida, para criar todo esse personagem aí, o Daniel. Essa pergunta eu posso falar, isso não tem problema, né? É spoiler, né? Quando eu li o roteiro, quando comecei a ler o roteiro, você vai sendo surpreendido pela história. E aí eu fiquei imaginando como isso vai ser levado para a tela. Então tudo, a junção da história, da surpresa de ler a história, mas imaginar como isso chegaria à tela foi para mim um estimulante para te falar, beleza, vai ser muito foda esse trabalho. E aí, então, tipo, uma coisa casou com a outra e foi isso aí. Tudo que a gente escuta dos grandes teóricos mundiais, Stanislavski, Grotowski, Artaud e todas essas cartas que você tem hoje para estar pesquisando, elas falam de um ator que para mim descreve o ator que é o Jacídio, né? Um ator completo, um ator com estudo. Eu lembro que quando o Jacídio chegou no primeiro ensaio, a gente conversou muito e nessa conversa foi uma conversa tão cabeça, uma conversa tão colocando pontos nos is que naquele momento eu já senti segurança total de que o Jacídio ia entregar o que eu queria. Até então eu não tinha tido um processo de preparação com todos os atores ou com a direção tão longo assim, porque costuma sempre quando você vai gravar um filme, uma série ou qualquer outra coisa, o tempo é sempre muito curto, né? O tempo de principalmente dos atores. Então você se prepara sozinho, você cria, a gente já tem algumas ferramentas para desenvolver o personagem, então você cria sozinho, tem alguns ensaios, costumam ser poucos ensaios e vai pro set e entrega o que você tem. E eu desde o começo fiz questão por uma coisa que muita gente me julgou e falou, não, você tá ficando doido. Eu falei, eu não faço nenhum ensaio se não tiver todos os atores. Eu precisava de todos os atores nos ensaios, eu não queria trabalhar se um ator estivesse faltando. Ah, mas vai passar uma cena que esse ator não tá. Não tinha problema, eu precisava de todos os atores em todos os ensaios. E o Arthur criou toda essa série de ensaios, a gente tinha ensaios 3 vezes por semana, então a gente se via sempre, tirava dúvidas, sempre muito acessível. E dessa vez, mesmo eu tendo entrado na metade do processo, eu acho, ou na metade do processo, um pouco antes da metade do processo, eu tive a oportunidade de ter muitos ensaios, então de ficar mais próximo do diretor, de entender melhor a ideia do diretor e também de ficar muito próximo do elenco, que foi sensacional, que depois das gravações a gente começou a conversar e a gente estava tão ajustado que era simples entender como o outro estava reagindo, como ele ia reagir, isso em cena e fora de cena, porque isso também te deixa mais tranquilo para conversar, dar sugestão, ouvir a sugestão do outro. O efeito placebo é quando você acredita demais numa coisa que funciona só porque você acredita. Se você não acreditasse, ela não funcionaria, porque basicamente pode ser qualquer coisa. O personagem que o Jacídio faz na história é o Daniel. O Daniel ele é um personagem muito complexo. Eu acredito que é o personagem mais complexo da história. Porque ele é um personagem que ele tem muito e interioriza o muito. Né? O muito dele fica ali dentro guardado e são em momentos muito chaves, muito específicos que essa característica, essa personalidade marcante, grande, vem pra fora, né? E isso é um processo muito complicado de se construir com um ator, normalmente é um processo muito difícil, né? Daniel é um cara que ele fala bastante quando ele acha que ele tem a confiança das pessoas, em alguns momentos, falando principalmente da linha do tempo do filme, assim, em alguns momentos quando ele tá com os amigos dele, ele sorri um pouco, faz alguma piada, fica bravo, mas na maior parte do tempo ele é calmo, fala só o que precisa ser falado, só diz o que precisa ser dito. Então eu vejo o Daniel muito assim, ele tem alguns problemas que ele precisa lidar e ele descobriu uma forma de lidar com isso, que é por meio da internet, que é por meio de
falar da vida dos outros, porque o importante é colher as informações e colocar lá no blog dele, ou falar sobre alguém, ou descobrir o que a outra pessoa está fazendo. Ele não consegue participar dessas coisas mais sociais de uma forma em que as pessoas queiram que ele esteja ali. Então essa é a ferramenta dele de participar da vida das pessoas, olhando a vida das pessoas de fora e falando sobre isso. Aprendizado num set de filmagem é sempre uma coisa muito doida, né? Para mim, pelo menos, o contato com as pessoas é sempre um negócio que me deixa reverberando, assim, fica reverberando por muito tempo. E eu acho que, pensando no geral, o maior aprendizado é estar num set de um filme de terror é muito mais engraçado do que você imagina. É leve e, claro, eu acredito que é leve também por causa da equipe, que eu sempre faço questão de falar da equipe, assim. A equipe que a Lagum colocou lá, as pessoas que eles colocaram, tinham o objetivo de contar uma história de uma forma muito bem contada, de uma forma bonita, de uma forma organizada, com atores incríveis. Então, isso faz com que o set flua, as gravações fluam da melhor forma possível. Então, acho que o aprendizado para mim é esse. Tipo, um set de filme de terror, de horror, que você assiste lá e fala, meu Deus, nossa! A gente tava rindo muito. E tipo, isso foi muito, muito, muito legal. O elenco é maravilhoso. O elenco é maravilhoso. É um negócio, tipo, realmente... o tempo de ensaio foi muito bom, mas a química, a conexão dos atores também era muito boa. Então, tipo, para conversar, para dar uma dica, para entender, a gente tem pessoas com ferramentas diferentes, de lugares diferentes, com idades diferentes. Ainda assim, a conexão funcionava. Então chegava no momento, sei lá, no momento pré-cena, um queria fazer uma coisa, outro queria fazer outra, e às vezes você ajustava o processo para todo mundo fazer junto e chegar na cena e todo mundo tá confortável com aquilo. Quando vocês forem assistir o filme, ou se já tiverem assistido o filme, é perceptível. Eu acredito que é uma das coisas que você consegue pegar, que é essa, vou colocar entre aspas, a química entre os atores que estão contando essa história na cena, porque é um negócio muito, muito, muito louco. Eu já trabalhei com um monte de gente muito boa, todo mundo é muito bom, mas ali a gente tinha um grupo de 7 pessoas convivendo o tempo todo, gravando em diversos momentos diferentes, e era sempre um negócio incrível, entrar e sair de cena, porque todo mundo estava muito conectado durante todo o tempo. Para mim, a experiência inteira, desde os ensaios até o último dia no set com o Arthur, foi algo que me acrescentou muito, que me fez crescer muito. Foi algo muito, muito, muito incrível. Como ator e como pessoa, era muito massa perceber que ele sabia 100% o que ele queria. Então, tipo, ele chegava e falava assim, e você percebia as instruções para a equipe, ou as instruções para a direção de fotografia, as instruções pra gente, tipo, não é isso, é assim, assim. Tinha 100% de confiança que o resultado que ele estava vendo na tela era o que ele queria. Então, se ele pedia, você ajustava a performance, ou se fosse de uma outra área, de fotografia, era ajustado, e então isso chegava para ele da forma como ele tinha imaginado, e eu acho isso muito, muito, muito incrível. É maravilhoso, assim, você ter esse tipo de assertividade no set. Então, é o primeiro ensaio com a Paola. Para mim é um ponto muito marcante na preparação do personagem, assim, porque esse é o terceiro ou quarto personagem que eu faço que abusa de uma mulher em cena, né? Que na história ele abusa de uma mulher. E para mim, como ator, artista, pessoa, tipo, é algo que não né, de forma alguma condiz com a minha forma de agir, minha forma de pensar, mas como eu costumo dizer sempre, a gente não julga os personagens, a gente vai lá e faz o que a história pede para a história chegar naquele ponto. Então, mas para mim sempre rolou até aquele momento uma tensão de como seria isso, como seria esse contato com a atriz e tal. É uma coisa que eu sempre me preocupo muito. A Paola chegou pro primeiro ensaio dela e a gente teve a gente teve um ensaio maior só nós dois para depois para que os outros atores chegassem. Eu criei um cronograma de ensaio usando diversas técnicas, novamente, de Grotowski, Chekhov, um pouco de Meisner, Adler, Grotowski, Artaud e Meyerhold e algumas outras coisas. E nesse processo foi tão bem desenhado, o Jacid ele entendeu tão bem a linha do que eu estava querendo dizer, ele tem um conhecimento tão técnico por trás de tudo, que ele entendeu onde eu queria chegar e o que ele tinha que entregar em cada exercício, de que forma. Esse contato com ela, pra mim, já me deu mais liberdade, assim,
senti que estávamos no mesmo lugar. E foi no nosso primeiro contato. Claro, pela forma como o Arthur pensou, desenhou esse ensaio. Porque nesses momentos eu acho que muita gente tem que estar aberto, o ator precisa estar aberto para responder, mas se você não tiver a pessoa fazendo as perguntas certas, você não vai chegar no lugar certo. E o mais louco foi que nesse primeiro ensaio a gente construiu a trajetória inteira do personagem dele. A gente foi pro ápice do 100% de animalização e de energia e de características e de forma geométrica e diversos pontos que eu gosto de trabalhar. E depois a gente foi reduzindo isso, só que não reduzindo e jogando fora, a gente foi interiorizando todo esse trabalho, né? Eu brinco sempre com duas coisas, que o corpo do ator ele é um corpo que tem uma enguia dançando dentro desse corpo, é uma enguia que está o tempo todo passando por todas as partes do corpo e que mantém você vivo, e que isso faz você se tornar uma panela de pressão. Então eu via no corpo do Jacídio, do ator, do corpo do Daniel, essa enguia, eu via essa panela de pressão pronta para explodir, só que enquanto não explode, era mínimo, era aqui, concentrado, era isso, né? E à medida que os exercícios iam passando, a gente foi crescendo junto, era perceptível, era um negócio sério, eu terminei assim, impactado por aquele ensaio, pela energia ter chegado naquele ponto tão rápido, pelas formas e alguns movimentos desse ensaio eu levei para o set depois que eu sabia que se eu precisasse acessar aquilo, eu acessaria pelo movimento que eu criei naquele ensaio, de tão marcante e tão forte que foi. Então eu acho que foi da preparação do todo, foi um dos momentos mais impactantes do efeito placebo para mim. São essas magias do cinema, de encontrar pessoas incríveis que completam o seu trabalho, né? Eu acho que cada um tem o seu trabalho e a nossa função aí é ir andando pelo mundo, andando pelo universo do cinema e encontrando as pessoas que realmente preenchem o seu trabalho, preenchem as lacunas que você está deixando passar, preenchem os buraquinhos que cada um tem dentro da sua área do cinema. Surpresa, sangue e umas boas risadas, vai também. Tipo, porque tem uns momentos assim que você vai e pum, e vai, sabe? E então surpresa, sangue e risadas. Olha que bonita essa química. Eu espero muito que vocês gostem do Efeito Placebo, assistam o Efeito Placebo, divulguem o que vocês acharam do filme nas redes sociais, procurem a gente, conversem sobre o filme, que a gente vai adorar conversar com vocês, tá? E eu espero encontrar vocês no cinema ou em qualquer outro lugar pra gente falar sobre o Efeito Placebo. Espero que vocês gostem.